Em 2023, a Netflix lançou uma série sobre a figura da Cleópatra e olha, foi uma treta. Entre as principais disputas nessa série, a que mais emergiu e foi mais gritante era, afinal de contas, a Cleópatra era negra ou branca? Na série da Netflix, a Cleópatra apareceu representada como uma figura negra e a plataforma de streaming chegou a ser processada porque, segundo as pessoas que moveram o processo, a Netflix estaria negando a identidade egípcia branca. Mas será que a gente sabe mesmo como que era a Cleópatra, se ela era branca, negra e tudo mais? Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho depois da vinheta. A discussão sobre a origem, sobre o gênio, sobre a aparência da Cleópatra, elas não são recentes, elas acontecem há décadas. Mas se a gente está falando daquela Cleópatra que se envolveu com as tretas do Império Romano, que se envolveu com pessoas como o Júlio César, a gente está falando de uma Cleópatra específica, que é a Cleópatra VII. Porque antes dela, existiram outras 6 Cleópatras importantes no Egito Antigo, e se a gente quer discutir como que ela era, a gente tinha que primeiro precisar de quem que a gente está falando. Mesmo tendo definido quem é a Cleópatra que a gente está falando, a gente tem outro problema, que é como nós vamos saber como ela era. Nós temos bustos, pinturas, esculturas que retratam a Cleópatra, e aí a questão é, será que essa produção sobre ela é uma produção fidedigna? Muitas dessas pessoas nem sequer viram a Cleópatra na vida. E mesmo que tenham visto, será que elas não produziram essas esculturas, pinturas e tudo mais sem algum interesse político de mudar a aparência dela? Vamos pensar aqui, por exemplo, naquela Cleópatra famosa, Elizabeth Taylor, do filme de 1963. Essas pessoas evidentemente não conheceram a Cleópatra porque a gente tem um espaço aí de quase 2000 anos. Nós podemos confiar que essa representação é fidedigna? Esses debates eles acontecem há muito tempo no mundo inteiro e a gente pode dizer com certeza que no Brasil há pelo menos 20 anos. Nós temos um artigo de 2004 de uma pesquisadora, que eu vou falar o nome, mas talvez eu pronuncie errado, então eu vou escrever aqui, que é a Ella Schothat, em que ela investiga e discute especialmente a questão da cor da Cleópatra. Segundo a autora, e eu acho isso genial, a imagem da Cleópatra ela é uma guerra cultural, ela é resultado de um conflito dos povos atuais para entender como era a Cleópatra. E aí ela chega a afirmar que cada época tem uma Cleópatra diferente. Porque dependendo dos referenciais que a gente tem, do que a gente defende, do que a gente enfoca ou não, a gente vai ter uma Cleópatra com características físicas diferentes, porque a gente provavelmente não tem como saber exatamente como ela era. Vejam bem, no século XIX, no auge do racismo científico, que dizia que os brancos eram melhores porque biologicamente eram superiores e tudo mais, a gente tem uma visão europeia construída sobre o Egito Antigo que é a de um lugar esplendoroso, mas a de um lugar também perigoso. Porque se a gente observar os mapas antigos, os mapas de comércio do Egito Antigo, a gente vai ver que os egípcios eles faziam muito contato com povos africanos, asiáticos e europeus. Então a gente tinha no seio do Egito Antigo também uma mistura étnica de gregos, macedônicos, de outros povos africanos como os cuxitas. Então nesse século XIX do racismo científico se começou a fazer um esforço muito grande no sentido de embranquecer a imagem do Egito. Porque tinha que se mostrar que um povo que conseguiu fazer tantas coisas boas, ele tinha que ser mais branco do que negro, mais branco do que amarelo e assim por diante. Para retirar essa ideia de perigo que o povo egípcio representava por ser um povo africano. E aí a Cleópatra surgiu nessa época como um grande símbolo do embranquecimento. Porque muitos descendentes da Cleópatra são desconhecidos. Mas a gente sabe que ela teve descendência ptolomaica, que seria de um povo branco. E aí, mesmo que a gente não saiba exatamente quais eram esses descendentes, de onde eles vieram, tem historiadores, até 1970, 1980, que dizem, olha, ela devia ser 100% ptolomaica, então ela não devia ter nenhuma gota de sangue negro no seu corpo. Inclusive, isso foi dito por um historiador, está escrito no artigo que eu estou referenciando aqui. E aí vamos pensar que
o que é ter sangue negro? O que seria ser macedônica, no caso dela, né, de uma descendência ptolomaica? Será que as marcas que a gente atribui hoje a uma pessoa branca, uma pessoa negra, são as mesmas que se davam naquela época? Quer dizer, será que a gente não está colocando uma visão racial atual que não existia no passado? E aí a Ella Shohat, com essa ideia de que cada povo constrói a Cleópatra da sua época, vai dizer que hoje em dia nós temos dois grandes grupos que discutem sobre a aparência da Cleópatra. Nós temos uma perspectiva mais eurocentrada, que enfoca mais essa origem ptolomaica e afirma que a Cleópatra era branca completamente. E nós temos uma outra perspectiva afrocentrada, que tende a dizer que não só a Cleópatra, mas como todo o povo egípcio, eram africanos e, portanto, seriam mais próximos de pessoas negras em termos de aparência. A autora do artigo que eu estou usando aqui, ela se alinha mais aos afrocentrados, apesar de também fazer críticas a eles, dizendo que nem todo mundo no Egito era uma pessoa negra de pele clara ou de pele escura. E ela vai lembrar que, assim como o Egito, os povos gregos, macedônicos e tudo mais também eram uma mistura étnica. Quer dizer, a gente tinha uma mistura de vários povos europeus ali nessa região, mas por conta do contato de navegação, especialmente com o povo africano, porque a gente tem que lembrar que o Egito é muito próximo da Itália e da Grécia, também existia uma mistura de cores, povos e culturas na Grécia Antiga. Só que a Grécia Antiga também foi sendo embranquecida no século XVIII e XIX para ser mostrada como esse esplendor que teria que ser um esplendor europeu e, portanto, branco. Então, se mesmo entre os gregos tinha mistura étnica, mistura que a gente chamaria hoje de racial, a gente pode dizer que a Cleópatra com certeza era branca porque ela teria uma descendência grega, ptolomaica? E aí a gente tem uma outra questão importante. Por que a aparência da Cleópatra é tão dissecada? Por que a aparência dela é tão importante? Mas a gente não questiona as mesmas coisas sobre ela que a gente questiona dos outros homens que foram importantes no Egito Antigo. Por que a Cleópatra às vezes é mostrada com estereótipos de gênero muito fortes, tipo ela era traiçoeira, ela era sensual, ela conquistava os homens com a sua sensualidade, ela era estrategista, ela agia por trás dos panos. Será que a gente não tem aí uma tentativa de colonizar o nosso imaginário e mostrar que as mulheres, e no caso dela, uma mulher que poderia ser negra, se usa constantemente de subterfúgios para conseguir o que quer? Não é uma visão meio complicada? E aí um dos outros artigos que eu vou deixar linkados aqui embaixo fala sobre como a ideia da Cleópatra negra é rechaçada, inclusive, por muitas pessoas do Egito, que reclamaram com a produção da Netflix. Esse artigo é escrito, e eu vou deixar o nome aqui de novo, pela Ruad Assad, que abre o texto falando que houve uma proibição de arqueólogos holandeses de fazerem uma exibição sobre o Egito Antigo, porque essa exibição mostrava a origem negra do Egito Antigo. E a gente pensa, por que será que o governo do Egito não quer ser identificado como um povo de origem negra? A gente tem que lembrar que o Egito hoje é composto de muitas pessoas de origem árabe. Inclusive, o próprio governo do Egito é liderado por pessoas de origem árabe. E em termos políticos, o governo tem se apoiado há décadas para manter as suas estruturas funcionando, na ideia de que eles são um povo mais misturado e, portanto, um povo menos negro, um povo mais embranquecido. Então vejam, como eu disse antes, cada época tem a sua Cleópatra, mas também cada lugar vai ter a sua Cleópatra, porque para esse governo do Egito a Cleópatra é mais branca. O importante aqui se nós não vamos saber como a Cleópatra realmente era, a gente sempre tem que pensar em todas essas questões e não rechaçar 100%, por exemplo, uma série que mostra ela como negra, assim como não rechaçar 100% uma série que vai mostrar ela como branca. O Egito Antigo era extremamente complexo, assim como várias outras civilizações antigas, e a gente não pode reduzir uma civilização dessas a caixinhas que a gente criou hoje em dia ou nos últimos 200 anos. Bom, eu vou deixar as referências que eu usei para fazer esse vídeo linkados aqui embaixo, são discussões bem interessantes para quem quiser. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever aqui embaixo no canal, comenta comigo o que tu achou e se tu tem alguma sugestão de outra leitura que fala que a Cleópatra seria diferente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!